Todos conhecem a história de Saulo de Tarso, né, irmãos? Aleluia. Um homem que era perseguidor da igreja, aleluia. Um homem que aparece na Bíblia, no livro de Atos, quando Estevão era apedrejado, aleluia. Depositaram as vestes, aqueles que estavam tacando as pedras, aos pés de um jovem chamado Saulo, aleluia. Saulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, que era o homem mais sábio que tinha naquela época, aleluia. O que Saulo aprendeu com Gamaliel, aleluia, formou nele, aleluia, o caráter dele, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E de ser um fariseu. O que era um fariseu? Um fariseu significa uma pessoa santa e dedicada ao judaísmo, aleluia. Então o nome em si não está errado, aleluia. Então o fariseu, ele era filho também de um fariseu, filho de fariseu, aleluia, e era zeloso. O zelo requeria de um fariseu que ele perseguisse qualquer que dissesse que não fosse judeu, aleluia. Então Saulo está nessa, vamos dizer assim, nessa pegada, aleluia. O propósito de Saulo, aleluia, achar que estava servindo a Deus, instruído pela lei, aleluia, porém não tinha o principal, que era a graça de Deus, aleluia. Porque Romanos capítulo 10 vai dizer, Paulo vai falar isso mais tarde, aleluia, que eu dou testemunho dos judeus que eles têm zelo, porém não tem entendimento, aleluia. Porque, aleluia, ter o zelo, mas não ter o entendimento, se torna heresia e seita. E Paulo vai dizer, porque eles não conheciam a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Que os judeus, ele tinha grande zelo pelas coisas de Deus, aleluia. Eles, se possível, curavam um mosquito, aleluia, mas acabava engolindo um camelo. Por quê? Porque Jesus, ele veio aplicar a lei. Jesus não veio destruir a lei, porém ele veio cumprir, e ele cumpriu. E ele cumpriu da forma correta, aleluia. Ou seja, Jesus veio mostrar que o mais importante da lei é ter o amor no coração, aleluia. Coisa, né, que os fariseus não tinham. E Saulo, ele está então desta forma, perseguindo a igreja, até que ele pega uma carta na sinagoga para que ele fosse invadir as igrejas de Damasco, aleluia. Aqui vai a primeira revelação desta noite, aleluia, para você, para mim nesta noite, aleluia. Saulo, louvado seja o nome do Senhor, estava entrando numa rota de colisão com Deus, aleluia, quando ele marcou o encontro com a igreja, mesmo que fosse para perseguir, aleluia. Ele vai bater de frente, não com a igreja, não com o homem, não com a mulher, não com o osso, não com a carne, aleluia, mas ele vai bater com o Senhor Jesus. Aleluia. Quando mexe com a igreja, mexe com o Rei da Glória e com o dono dela. Se eu quiser, irmão, abrir uma loja, uma firma, eu vou botar o nome da minha loja, eu vou botar o nome da minha empresa, aleluia. Mas eu não posso botar o nome na igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus, aleluia. Se alguém mexer, aleluia, nas minhas coisas, está mexendo até nas minhas coisas, mas se mexer na igreja, está mexendo com Cristo. E a igreja não são paredes, aleluia, não são cadeiras, não são bancos, não são instrumentos musicais. A igreja sou eu e você, aleluia. Jesus nunca perde o encontro que marcam com ele. Saulo, ao marcar de ir na igreja para perseguir, ele está marcando com Cristo. Escuta isso nesta noite, aleluia. Eu não sei como é que é o negócio na tua vida, eu também não quero saber o que você passa nas quatro paredes, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas Jesus está marcando o encontro com alguém, aleluia. E este alguém, quando encontra com Jesus, Jesus não vai furar o encontro não, irmão, ele vai lá, aleluia. E quando ele vai, aleluia, alguma coisa tem que acontecer. A Bíblia diz então que Saulo ele vai, e quando ele chega no meio do caminho, ele ouve uma luz, ele viu uma luz e ouve a voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que persegue este povo? Foi assim? Não, aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. E esta palavra, irmão, me chama muito a atenção pelo fato de Jesus se identificar com o seu povo, com a sua igreja, aleluia. Porque qualquer um de nós, se você tem filho pequeno, aleluia, e acontecer qualquer coisa com o seu filho, você, por mais que você possa se doer e comprar o barulho, você vai lá e vai falar com a pessoa: por que você está mexendo com o meu filho? Aleluia. E você vai fazer alguma coisa, mas você nunca vai falar: por que você está mexendo comigo? E algumas vezes você vai falar assim: mexeu com ele, está mexendo comigo. Aleluia. Assim também, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quando Saulo ele vai perseguindo a igreja, cada vez que
um santo era morto como Estevão, ou alguém era perseguido, Jesus estava só de olho nele, aleluia. E quando chegou a hora que Saulo ia botar a mão em quem não era para botar, escuta isso nesta noite, Saulo ia colocar a mão em quem não era para botar, porque se Deus quisesse permitir, ele permitiria que Saulo chegue lá, perseguir, acabar com o culto, né? Mas aquele lugar ali que Saulo estava indo, tinha uma igreja que o Senhor estava com a mão sobre ela. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Nesta igreja aqui, ninguém põe a mão porque é um projeto de Deus. Aleluia. Na tua vida ninguém põe a mão porque é um projeto de Deus. Na minha vida ninguém põe a mão porque é um projeto de Deus. Nós não estamos aqui num projeto nosso, mas num projeto do Rei da Glória. Aleluia. É um projeto do Reino do Céu, irmão. E você faz parte disso. Aleluia. Saulo, então, irmão, quando ele ouve aquela voz, ele diz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti se recalcitrar com os aguilhões. Os aguilhões, irmão, nada mais é do que um espeto. Quando os bois estão no lugar e os boiadeiros querem fazer os bois andarem, eles dão uma espetada no boi. Duro é para ti, na linguagem hoje, dar murro em ponta de faca. Aleluia. Não dá para ir contra a vontade de Deus. Aleluia. Saulo está lutando contra o próprio Deus. Você não pode lutar contra Deus nem eu. Aleluia. Senão vai ser duro. Aleluia. E ele fala: o que eu faço? Vai para a rua direita, entra na casa de um homem chamado Judas e fica lá. Que lá eu vou te falar o que você tem que fazer. E ele ficou lá 3 dias, não comeu, não bebeu. Próximo dali, irmão, estava um homem chamado Ananias, servo do Senhor. Ananias também significa graça de Deus. É a mesma raiz do nome Ana, né, irmão? João, que é Yohana em hebraico. Ananias também significa graça de Deus. Aleluia. E Ananias ouviu a voz do Senhor em visão e disse: Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai até a rua direita, na casa de um homem chamado Judas, procura um homem chamado Saulo de Tarso, porque eis que está orando. Aleluia. E assim Ananias vai falar o seguinte: mas, Senhor, eu já ouvi muito deste homem. Saulo era famoso porque este homem persegue a tua igreja, persegue os teus santos, prende eles. Aleluia. E aqui a mensagem desta noite que Deus me deu foi justamente esse versículo que nós vamos ler agora. Verso 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, quando Ananias ouviu aquilo, Ananias disse: eu não vou lá não, Senhor, porque este homem persegue a igreja. Este homem não é um bom homem. Aleluia. E Deus vai dizer assim para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aqui aprendemos várias verdades. A primeira verdade, aleluia, é Deus que escolhe o homem. Aleluia. Porque pela visão de Ananias, que é graça, ele disse: não, este não. Aleluia. Deus disse: é eu que escolho, este é um vaso escolhido. Aleluia. Quem era Saulo então, irmão, para ser um escolhido? Saulo não estava indo no culto, aleluia. Saulo não tinha ido no culto de libertação, no culto seja lá de que for, de adoração. Ele não estava buscando a Deus no monte, ele não estava buscando a Deus na vigília, aleluia. Ele estava indo perseguir a igreja, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Aleluia. Sabe o que isso aqui me ensina, meu irmão? Juntando com São João 15:16, que eu não repeti, eu creio que você já sabe o que está escrito lá, e juntando com Romanos capítulo 9, que a Bíblia vai dizer que a graça de Deus é soberana, está escrito lá em Romanos 9. Tá? Eu vou aproveitar antes de falar isso, eu vou contar um testemunho. Assim que nós aceitamos Jesus aqui, eu tinha o hábito até hoje de orar pelas pessoas, né? Orava de madrugada aqui pelo jovem que estava às vezes no tráfico, no vício das drogas. Eu já não lembro mais por quem é que eu estava orando, e eu estava orando diuturnamente para aquela pessoa. Toma aquela pessoa nas tuas mãos, liberta, vai dar livramento, tenha misericórdia. Até que o Espírito Santo falou comigo em voz audível: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu falei: Jesus, não é que isso está escrito na palavra? E você vai para o Romanos 9, está escrito assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. De sorte que isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Sabe o que isso significa, irmão? Aleluia. Tem pessoas que estão para lá e para cá no meio da rua, aleluia, e que Deus a escolheu. E tem pessoas dentro da casa que Deus não escolheu. Não estou falando aqui, eu creio que todos aqui são escolhidos. Quem vai dizer aleluia? Mas quando eu falo dentro da casa, eu falo em igrejas gerais, no meio da chamada Irmandade Cristã, aleluia. Tanto é que em Mateus capítulo 7 diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não fiz maravilha em teu nome, não expulsei demônios, aleluia, não profetizamos em teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim,
que eu não vos conheço, apartai-vos malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmão, a graça de Deus é quem escolhe pessoas, ela é soberana para escolher. Aleluia! Em Romanos 8:30 vai dizer que aqueles que dantes o Senhor conheceu também o predestinou para ser conforme mais o seu Filho. E aos que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Observe que lá não está escrito no futuro, não está escrito que aqueles que Deus chamar, Deus justificará, e aos que Deus justificar, Ele glorificará. Não, está escrito que aqueles que Deus predestinou no passado, Ele também chamou, justificou e glorificou. Na visão de Deus, quando eu estava lá no mundo das drogas, quando você estava lá no pecado, quando você estava lá no mundo, aleluia, Deus te predestinou. E porque Ele te predestinou, Ele te chamou. E está acontecendo isso hoje, Ele já te chamou. E porque Ele te chamou, Ele já te justificou. Isso está acontecendo hoje, aleluia. E porque Ele te justificou, Ele já te glorificou. Ele já te vê na glória. Você pode dizer aleluia nesta noite? Ele já vê o escolhido e o salvo na glória. Aleluia, ele já vê aquele que é dele na glória, o adorando e bendizendo o seu santo e precioso nome, porque é eleito, é escolhido. Em São João 10, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me seguem, não seguirão o estranho, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Glória a Deus. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. Você não é minha ovelha não, meu irmão. Se alguém te perguntar, você é ovelha de qual pastor? Pastor fala, não, você é ovelha de Cristo. Aleluia. Você não pode ser de homem nenhum, irmão. Maldito ela não confia no homem. Você não pode confiar e se entregar a sua vida na mão do homem. Que está em jogo é a tua eternidade. Estar na mão de Jesus é importante, sabe por quê? Porque você sabe que você não vai perecer. Você não pode ser de homem, irmão. Aleluia. Sou de Paulo, sou de Apolo. Nem de Paulo, nem de Apolo. Somos de Cristo. Aleluia, que Paulo mesmo vai dizer, porque estava tendo essa guerra antigamente, né, nesse tempo bíblico. Uns diziam, não, sou de Apolo, porque Apolo era eloquente na palavra, pregava maravilhosamente. E Paulo também nem se fala. Aí eu dizia, eu sou de Paulo. Eu dizia, eu sou de Apolo. Aí eu não sou de Jesus, eu sou de Pedro. Aí Paulo chega, acabou com a fé. Você não é nem meu, nem dele, nem do outro. Você é de Cristo, aleluia. E Cristo de Deus, aleluia. Aprenda a levantar a bandeira de Cristo, ser de Cristo, aleluia. E falar somente de Cristo, aleluia. Nós pregamos a Cristo crucificado. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode declarar, eu sou de Cristo? Aleluia. Você tem que declarar que você é de Cristo. Você tem que declarar que você não levanta a bandeira de denominação e partidos, você levanta a bandeira de Cristo e do Evangelho. Aleluia! Então até soltando fogos aí para comemorar. Oh, glória! Então salve, irmão, aleluia! Jesus vai falar, este para mim é um vaso escolhido. Aleluia! Você é um vaso escolhido. Aleluia! Nós, irmão, todos nós, todo ser humano na terra, somos vaso na mão do Senhor. Vaso, aleluia, de barro, porque o vaso, você já deve ter visto essa cena, né? Essa figura, essa imagem daquele homem trabalhando na olaria, bota uma roda, né? E fica ali mexendo no barro. Ele pega um pedaço de barro, num bruto, e taca ali e começa a amassar. Dali ele faz uns vasos mais fininhos, faz outros mais largos, aleluia, e depois bota no forno, depois pinta, aleluia. E com aquela mesma, imagina que ele tem um caminhão ali, 5 metros de altura, de barro. Com aquele mesmo barro ele faz vários vasos. Uns, vamos falar do tempo de antigamente, tá? Uns eles botam água, outros eles colocam vasos de planta, outros eles fazem de lixo, de lixeira. Então Paulo vai dizer, numa mesma casa, há vários tipos de vasos. Uns para honra, outros para desonra. Aleluia. Numa mesma massa. Ou seja, não é massa diferente não. Somos o mesmo barro, só que existe o vaso de honra e o vaso de desonra. Aleluia. O vaso de honra carrega a glória, carrega a presença, é vaso de misericórdia para quem Deus antes preparou, diz lá em Romanos 9. Aleluia. Você é um vaso preparado para a honra. Este é um vaso de honra. Este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome, aleluia. Outra coisa que Deus aqui ensina, aleluia, que Saulo agora vai levantar uma bandeira, ele vai dizer, este para mim é um vaso escolhido para levar o quê? Meu nome, aleluia. Nós pregamos o nome de Jesus, aleluia. Nós pregamos, nosso único assunto, Paulo vai dizer isso várias vezes,
Nós pregamos a Cristo crucificado, aleluia. Saulo, ele não se envolveu em mais nada, a não ser na pregação da palavra, para levar o nome de Jesus, aleluia. Eu não quero aparecer, você também não quer aparecer, aleluia. Nós queremos que ele cresça e que nós viemos morrer, nem diminuir, porque João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo já falou o contrário. Paulo vai mais longe, vai dizer: eu não vivo mais, porque eu morri, estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Ou seja, quando ele cresce, você diminui, corre o risco de algum momento você crescer de novo, ele diminuir, aleluia. Mas quando você está morto, aleluia, você não pode mais sair da cruz. Estou crucificado com Cristo, eu vou levar o nome de Cristo, aleluia. Eu vou exaltar o nome de Cristo, é o nome dele, o nome sobre todo nome, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Quem que você tem levado, irmão? Aleluia. O nome de Cristo? Aleluia. Se você tem levado o nome de Cristo, aleluia, você então está no caminho certo, aleluia. Leve o nome de Cristo, aleluia. Então, irmãos, nesta noite, o que o Espírito Santo falou profundamente no meu coração sobre este chamado sobrenatural do apóstolo Paulo? Talvez você não saiba disso, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você disser assim: eu fui para a igreja porque eu aceitei Jesus. Irmão, nenhum de nós aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou, aleluia. Teve gente que fala assim: um dia eu achei Jesus, porventura Jesus estava perdido, nós não encontramos Jesus, foi Ele que nos encontrou, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer que o reino do céu é semelhante a um pescador que joga, o pescador está ali, joga uma grande rede no mar, e ele pega toda a qualidade de peixes, aleluia, depois bota para o barco, e quando essa grande quantidade de peixe está no barco, ele pega os bons, deixa ali no cesto, e os ruins lança fora de volta no mar, não é? Aleluia. Às vezes vem botina, às vezes vem lixo, né, na rede, aleluia. O que não presta lança de volta, aleluia. Mas o peixe bom fica no barco. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite: se você está aqui, é porque você é um peixe bom, que está cheio de peixe que não presta, sendo lançado de volta fora do mar, aleluia. Às vezes você não sabe e você não entende o que aconteceu e por que fulano Beltrano saiu, é porque era um peixe ruim, um peixe que não presta, aleluia. Jesus disse: se o sal se tornar insosso, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Tende sal em vós mesmo, aleluia. E longe também, o Senhor chamou para ser sal da terra. O sal, ele coloca o tempero, o sal dá gosto, o sal conserva, aleluia. Você é o sal da terra, você não pode ser um sal sem gosto, aonde você for, seja um sal que dê gosto, aleluia. Um sal que influencia, um sal que, aleluia, alguém nota que você faz uma diferença. Glória a Deus, é verdade. Não precisa muito sal para colocar num grande caldeirão de feijão. Você não bota 1 quilo, você bota uma pitadinha, aleluia. Aquele pouquinho de sal, aleluia, vai fazer a diferença. Talvez você pense: eu não sou grande sal, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Não precisa ser grande sal para fazer a diferença. Tem que ser um pequeno sal, aleluia. E se você também for no mercado, aleluia, você vai entrar de cara na frente logo: promoção de cerveja, promoção de feijão, promoção de amaciante. Mas o sal está sempre escondidinho lá embaixo, no último cantinho, debaixo do carvão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o sal não precisa aparecer. Todos sabem que precisa do sal. Já teve vezes aí também que você ficou procurando o sal, você queria achar o sal, quer achar o sal, aleluia, e você vai atrás só porque você precisa do sal, aleluia. Então o mundo precisa do sal, irmão, aleluia. O crente é o sal da terra, aleluia. Não precisa você, aleluia, aparecer, vão ir atrás de você, aleluia, para dar gosto, aleluia, para poder até mesmo, né, irmão, fazer com que não apodreça e não fique mal cheiroso outras coisas. Ali está o sal também para conservar no tempo que não tinha geladeira, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sal nada mais é do que um vaso de honra, aleluia. Como é que funciona assim? Como é que funciona isso então? A Bíblia diz, Paulo também falou isso, Paulo se aprofundou nisso, aleluia, trouxe para nós essa revelação que não tinha no Antigo Testamento. Ele vai dizer que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Quando você fala de Jesus para alguém, seja lá quem ele for, pode ser quem ele for, se esta pessoa for um escolhido de Deus, aleluia, o Espírito Santo vai começar a trabalhar no seu coração, aleluia.
Quando nós chegamos aí na igreja para, entre aspas, para aceitar Jesus, o Espírito Santo já vinha trabalhando no nosso ser há meses, há anos, aleluia. Ou seja, é um trabalho do Espírito Santo convencer, e ao meu teu trabalho lançar a semente, aleluia. Você lança a semente, aleluia, o Espírito Santo vai trabalhando na pessoa, aleluia. Então saiba nesta noite de uma coisa, aleluia, existe os vasos de honra, aleluia. Existem pessoas que você vai ajudar, e ela vai morrer lá no pecado, vaso de desonra. E existem pessoas, aleluia, que você vai falar de Jesus, talvez você nem vai falar, e ela vai chegar e vai receber Jesus na última hora e vai ser salvo, vai entrar na glória, aleluia. Foi assim com o malfeitor do lado de Jesus na cruz, aleluia, que nunca quis saber de Jesus, mas na última hora tinha dois. Um falou: se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz, salva-te a ti, salva nós também. Ou seja, um pensou assim: se ele se salvar, se ele é Deus, ele salva ele e tira nós daqui. Só que esse que queria se salvar, ele pensava em sair da cruz para voltar para a baderna, para o pecado, aleluia. O outro falou assim: Senhor. Não, esse outro ainda repreendeu o outro malfeitor, disse: nós, por que você fala assim com ele? Nós merecemos estar aqui, nós só fizemos males, aleluia. Reconheceu que era um homem mau, aleluia. E aí, o que ele vai dizer para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não vai dizer para ele: bom, eu até queria, mas você tem que descer daqui, ser batizado nas águas, dar o dízimo de tudo, ter o nome no hall de membro, pegar uma carteira de membro, você precisa congregar, fazer 6 meses de preparo de batismo, aleluia. E aí se tu entra no céu, ele iria falar: o bem que eu quero, Jesus, mas não dá, aleluia. Jesus vai falar: hoje a salvação é algo instantâneo de Deus, e nós pessoas têm fechado o reino dos céus. Foi isso que Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, que fechai o reino do céu, nem vós entraste, nem deixaste os outros entrar. Aleluia. O que vai acontecer com Saulo, irmão? Aleluia. Saulo, quando se converte, ele vai passar 3 dias para ser batizado nas águas. Aleluia. As pessoas aceitavam Jesus, irmão, eram batizadas no mesmo dia. As pessoas recebiam Jesus, está lá em Atos 10. Pedro pregando na casa do centurião Cornélio. Pedro estava pregando o Evangelho. Quando Pedro pregou o Evangelho, não era uma palavra eloquente não, irmão. Ele estava fazendo uma exposição. Olha, Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, né, ao 3º dia e tal. Pedro estava falando assim, mas a Bíblia diz que caiu sobre eles, quando Pedro ainda falava, caiu sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. Ou seja, eles nem sequer estavam buscando. E hoje as pessoas buscam e não são batizadas. Por quê? Talvez seja porque não está sendo pregado o Evangelho verdadeiro. Aleluia. Só o fato de pregar o Evangelho verdadeiro faz com que pessoas recebam o Espírito Santo. Gálatas 3 diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer o Evangelho entre vós apresentado? Só quiseram saber disso. Aleluia. Receber-se o Espírito Santo pela obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, Paulo está falando: vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé. Como se recebe o Espírito Santo? Pela pregação da fé, quando você crê de todo o coração. Aleluia. Aí Pedro na mesma hora diz: olha, nós não podemos negar a água, já que Deus não negou o seu Espírito Santo. Nada impede a gente batizar também nas águas. Aleluia. Então hoje a pessoa se prepara para ser batizado. Quando a pessoa é batizada, então aquela pessoa ela não creu no Evangelho, ela creu uma série de ensinos, de preparos para poder entrar numa religião. Aleluia. Jesus já é o próprio banho, irmão. Você não precisa tomar banho para poder depois aceitar Jesus. Não, deixa eu largar isso, largar aquilo, depois eu aceito Jesus. Ele está dizendo então que ele precisa se purificar para depois ser purificado. Quando você vai até Jesus, ele já te lava. Aleluia. A palavra já te limpa. Vós, aleluia. O Senhor diz na sua palavra: vós já estão sendo santificados pela palavra, aleluia, pela água da palavra. A palavra é quem nos santifica. Então, para encerrar aqui, irmão, aleluia. Aí ele diz, né? Este é um vaso de honra, vaso escolhido para levar o meu nome, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias se levanta, vai correndo e fala assim: Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu me mandou aqui para abrir os teus olhos. Agora te faço a pergunta: por que o próprio Senhor Jesus cegou? Jesus não fez ele ver não. Jesus fez ele ficar cego. Aleluia.
Isaías também diz isso, e Jesus repete isso várias vezes no livro de João, que Jesus veio para que os que têm vista sejam cegos e os cegos vejam. Aleluia. Ele cegou o entendimento dos judeus para que eles não vejam. Aleluia. E também Satanás também cega, porque o Deus dos séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Aleluia. Mas nós vemos aqui que ao encontrar com Jesus, aleluia, Saulo, em vez de ver, ele passa a ficar cego. Aleluia. Só que Deus, para o Senhor Jesus, ele envia Ananias, que é a graça foi lá e tirou as escamas dos olhos de Saulo. Aleluia. O que a Bíblia está ensinando? São João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem de uma forma de abrir os olhos do cego. Aleluia. Para ele poder enxergar a salvação que é em Cristo. Só a graça te fará enxergar Jesus. Aleluia. Onde não é aplicada a graça de Deus, irmão, você não enxerga, aleluia, o teu Salvador mais. Aleluia. Você acaba achando que tem que fazer mais e mais e mais para agradar a Deus. E aonde a gente estava quando estava no mundo, que nós só vivíamos em pecado, não agradava a Deus, e mesmo sem agradar a Deus, cheio de pecado, o Senhor foi lá e nos escolheu. Aleluia. Então nós não podemos agora, depois de sermos escolhidos, nos fazermos merecedores dessa escolha. Aleluia. O mesmo Deus que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aleluia. Se você se esforçar para agradar a Deus, saiba, você vai ter que se manter no mesmo esforço para continuar agradando. E você não vai conseguir isso. Agora, como a graça de Deus te alcança, aleluia, a graça de Deus te sustenta, aleluia, a graça de Deus supre, a graça de Deus faz com que você permaneça firme. O que é a graça? Um favor imerecido. Nós não merecemos, aleluia. Mas ainda assim Ele foi lá e nos amou. Aleluia. A graça nada mais é o fato de Deus nos amar de antemão, antes da fundação do mundo. Muita gente fala assim, as pessoas vão lá na frente, Senhor Jesus, fala assim, escreve o nome dele no livro da vida. Dizem em Apocalipse que o nome do Saulo já está no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Aleluia, imagina a bagunça que seria. Aí a pessoa desviou, Deus vai riscar agora o nome dele no livro da vida. Mas ele voltou agora, então escreve de novo. Aí no outro dia ele volta, apaga, acende, risca, bota de novo, aleluia. Quem é de Deus já está com o nome escrito lá, aleluia. E o teu nome no livro da vida, ele não vai apagar. Aleluia, porque você de maneira nenhuma riscaria o nome dele no livro da vida. Deus te chamou para vencer. Aleluia, porque com Cristo é vencer ou vencer. Vamos estar de pé com Jesus. Vamos estar clamando neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Poderia falar muitas coisas aqui, irmão, aleluia. Mas é para você entender, irmão, o seguinte. E por que Deus nos escolhe? Porque é impossível alguém buscar a Deus. A nossa natureza caída em Adão é tão ruim, tão má, aleluia, que nós só temos a capacidade de fazer o mal, de matar, de fazer maldades, aleluia. A Bíblia diz, não há um que busque a Deus. Aleluia. Eu busquei a Deus. Mentira, não há um que busque a Deus. Aleluia. Todos se desviaram, se fizeram inúteis. Aleluia. Jesus disse, ninguém pode vir até mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, você só veio a Jesus porque o Pai te trouxe. Aleluia. Isso mostra que o amor de Jesus Cristo para com a nossa vida. Então permaneça no amor de Cristo. Talvez você fale assim, eu quero amar Jesus. Aleluia, muito bem, você deve o amar, mas você deve entender que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Ele que te amou. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E pagou o preço na cruz. E Paulo, sabendo disso, que ele, Ananias falou para ele que ele tinha para mim um vaso escolhido, e ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai, irmãos, ter de Deus a revelação de quase todo o Novo Testamento. Aleluia. Saia daqui crendo que o Senhor te escolheu como vaso de honra. Aleluia. O Senhor Jesus não perde nenhum encontro. E se aquele, que o Senhor tem marcado o encontro, cairá por amor de ti. Assim como diz aí 54, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua se levantar contra ti, tu a condenar em juízo. Assim todo aquele que se levantar contra ti, cairá por amor de ti. Aleluia. Então quem se levanta contra você, se levanta contra Jesus. Aleluia. Jesus comprou meu barulho e comprou o teu barulho. Aleluia. Não se mete comigo não, não se mete com você não. Pode falar para alguém, não se mete comigo não, porque vai estar se metendo com Jesus. Aleluia. Se meteu com Jesus, aleluia, vai cair, vai ficar cego. Aleluia.
glória. E se for vaso de honra, Deus vai fazer enxergar novamente. Senão, você vai espaventar para bem longe do nosso caminho. Vamos estar orando ao Senhor Jesus, né?